Aqui no Além da Notícia, hoje um programa especial, estamos falando de família. Já estamos recebendo aqui cumprimentos também, vou repassá-los, claro, e você pode continuar também mandando ou o seu cumprimento ou a sua pergunta. Vamos submetê-las aqui, as perguntas todas e os comentários aos nossos convidados. Mas eu preciso fazer já essa aqui. O Jaime Martins Pereira, de João Pessoa, João Cardoso e Regina, e está dizendo assim: parabéns ao casal professor pela decisão de ter uma família numerosa. E ele diz assim: e todos bem criados. Pergunto como atingir atualmente tal façanha. Regina, fala aí, como é que você consegue essa façanha de criar esses meninos assim tão bem? Olha, eu acho que o suporte principal eu recebi da igreja, porque é a igreja que tem nos ensinado a educar os nossos filhos. Eu não tenho essa capacidade, mas Jesus Cristo tem nos ensinado a passar a fé, a dar os valores cristãos em primeiro lugar, né, passar os valores de homens e mulheres de bem, e aí cabe a cada um deles, na liberdade deles, acatar ou não, né? Espero que todos acatem essa boa notícia que a gente tem passado a eles. O quanto é complexo olhar para esses meninos todos de idades diversas e conseguir ter respostas para cada idade. Tem um jeito, me fala disso. Cada um tem uma personalidade, né? Cada um tem um jeito de ser. A receita que dá certo para um, com o outro não funciona de jeito nenhum. O bolo desanda, é incrível. Mas a base é o diálogo, né? O diálogo entre todos e o diálogo individualizado. Quando a gente percebe que um ou outro precisa de um atendimento mais especial. E lá em casa o termômetro disso é ela, né? Porque normalmente a minha receita seria aquela receita genérica, né? Serviria para todos, né? Muitas vezes eu estou agindo com um de uma forma, ela chega para mim e fala: olha, dessa forma que você está falando com ele ou com ela, não dá certo. Você tem que falar mais dessa forma, entendeu? Realmente é isso. Ela o poder de discernimento dela é muito grande em relação a isso, né? Em a gente poder corrigir, orientar, cada um com o seu código. Né? E aí entra o dom da maternidade, que Sim. é mais presente junto à criação, Claro. Naturalmente, junto à criação dos filhos. Ô Paulo, o que você pode nos dizer sobre isso? Você é um estudioso dessas questões. O que você acrescenta mais? Sem dúvida. Há um conjunto de problemas que fazem parte de qualquer família. Conhecer cada um dos filhos, sem dúvida, é um aspecto importante, né? Existem questões práticas que, independente do número de filhos, estão sempre presentes. Então, o primeiro filho, cuidar do sono do bebê é algo que é importante, que faz com que o casal possa ter mais serenidade, ter horários determinados para que a criança possa dormir, de preferência dormir o mais cedo possível, para que o casal tenha tempo para si. E aí entra num aspecto que eu acho que é fundamental e que a gente percebe claramente que nesta família está presente. É a harmonia que é bom que haja, e é bom que haja esforço do casal para que essa harmonia aconteça entre os cônjuges. Então, na verdade, o melhor carinho que os filhos podem ter é o amor de um cônjuge pelo outro. Verdade. Então, quando o marido e a mulher têm um tempo para namorar, têm um tempo só para eles, isso traz um benefício enorme para a família como um todo. Então, existem diversos estudos relacionados com esse ponto e eu acho que essa é uma dica concreta que pode facilitar a criação de filhos, seja numa família com menos filhos, seja numa família com mais filhos. Dedicar carinho, dedicar tempo para a esposa e a esposa dedicar tempo e carinho para o marido. Dessa forma, dando prioridade um ao outro, sem dúvida alguma, transborda amor para que todos os filhos estejam dentro de um lar que seja um lar luminoso e alegre. Eu tenho aqui uma pergunta, depois uma para vocês, aí se preparem. A primeira diz, já foi inclusive respondida por vocês. Ela diz assim: me chamo Fábio, sou casado há 14 anos, tenho um filho, nós planejamos ter mais, mas está cada vez mais difícil manter filho neste país. Vocês já responderam, a providência vem de Deus, não é? É verdade. Qual é o nome dele mesmo? É o Fábio. Fábio, eu respondo para você. O negócio, Fábio, é acreditar. Acreditar que, de fato, a gente imagina que como eu estava falando, o mundo nos fala que temos que dar tudo para os filhos, né? E se você for escutar meus filhos, vocês vão ver que eles não tiveram tudo. Muitas vezes eles queriam o tênis melhor, todo mundo quer, o melhor.
Mas a gente não pode comprar e compra um outro de menor valor. A roupa é a mesma coisa. Então a gente começa a fazer isso, começa a baixar o nível, né? Porque o que o mundo prega pra gente é o seguinte, que você tem que dar o melhor para os filhos, né? E na verdade a gente acaba aceitando essa catequese e indo por aí. É por isso que muitas vezes nós temos esse medo de ter os filhos, né? Não, eu não preciso ter o melhor carro, eu não preciso ter a melhor roupa, eu não preciso ter a melhor escola. Mas a melhor educação, Isso, o isso melhor sim. amor... O mais importante é isso. Isto sim, né? É. A melhor transmissão da fé, isto Exatamente. sim. É o mais importante. Agora tem uma pergunta para eles, e vocês vão me dizer quem é o porta-voz aí deles, ou podem ser 2 ou mais. Podia até apresentar, que eu não apresentei eles, né? Tá bom, mas vamos lá. Olha, Vamos lá. teria como os filhos falarem como se sentem, tendo muitos irmãos? Por favor, quem é que vai falar aí? Apresentem lá, por favor, João. Vamos lá. João Paulo, Opa, levanta o braço aí, vai falando e vai Isso. levantando. Sara Regina, isso na ordem, viu? Pedro Henrique, Marcos Vinícius, Ana Clara, Davi Felipe, André Luiz, Bruno César. Aí, Bruno. E quem vai ser porta-voz aí? pra Pode, eles responder são aqui? livres aí. É Quem livre? quiser responder. Vamos lá, gente. Pergunta é como é que vocês se sentem tendo tantos irmãos? Tendo muitos irmãos. Assim, eu sou mais velho, né? Então posso falar com um pouquinho mais... Sim, no começo eu odiava, claro, né? Um monte de irmãos, uma coisa que era pra ser minha, eu tinha que dividir com todo mundo. Mas assim, depois que a gente vai amadurecendo, vai passando o tempo, hoje eu vejo que como seria sem graça ter uma casa com poucos irmãos, né? Às vezes quando viaja ou um vai para um retiro da igreja, a gente já sente falta, naturalmente. Então, hoje eu não seria como seria viver numa casa com pouca gente, poucos irmãos. Hoje em dia eu acho muito legal, mas quando é criança, né, a gente pensa pequeno, pensa no imediato, nos brinquedos, você tem que dividir, é meio chato, mas hoje em dia eu agradeço a Deus por isso. Alguém quer continuar aí essa resposta? Vai lá. Quem? Sara, Sara? Alguém mais? Deixa eu ouvir mais uma voz André? ou duas aí. passa para André. Não, eu comungo da mesma ideia que ele. Quem mais aí? Me dá mais a voz de alguém aí para comentar, para continuar essa resposta. Ter muitos irmãos hoje, quando vocês se relacionam com outros, quando vocês se relacionam com outras pessoas, com outros jovens, e dizem que tem tantos irmãos, de que forma vocês contam isto? Pedro. No começo todo mundo assusta, fala, nossa, tantos irmãos. Mas assim, hoje em dia a gente já acostumou, a gente já leva isso com naturalidade. E é até legal, a gente, assim, a maioria das pessoas que a gente convive apoia muito, acha bonito, acha legal. Claro que a gente briga também, do mesmo jeito que toda família, né? Mas na maioria do tempo todo mundo acha bem legal uma família numerosa. Muito bem. Paulo Tominaga, no ano de 1994 foi declarado o Ano Internacional da Família. Perfeito. E eu encontrei um artigo de Dom Luciano Mendes de Almeida na Folha de São Paulo daquele ano, sábado 12 de fevereiro, em que ele dizia, o tema do artigo dele é "Mas a família tem desafios a enfrentar". E aí ele dizia o seguinte: as injustiças sociais, o êxodo rural, o desemprego, a violência, a permissividade moral e a agressão dos meios de comunicação. O quanto essas questões inibe hoje as famílias terem a coragem, os pais terem a coragem de gerarem filhos no mundo? São vários pontos, todos pontos importantes e relevantes. Talvez um denominador comum esteja no sentido de um grande individualismo, uma cultura que promove o egoísmo. Então, quando a gente fala individualismo, é uma forma bonita da gente falar egoísmo. No fundo, essa busca de eu mesmo, uma promoção pessoal, uma busca de conforto e ausência de sacrifício. Essencialmente, constituir uma família significa abrir mão de determinadas comodidades para que outra pessoa possa ser mais feliz. E a chegada de filhos proporciona isso de uma forma mais ampla. Quanto mais filhos nós temos, mais nós podemos nos dedicar, nós podemos ser generosos. Então, em termos de cultura, o principal ponto, eu diria que é a falta de sentido de compromisso. O que, na verdade, prejudica não só a família, mas a sociedade como um todo.
Então, quando você tem profissionais que não têm o sentido de compromisso, você tem maus profissionais. Quando você tem políticos que não têm o sentido de compromisso, você tem políticos que são corruptos. Na verdade, fomentar o sentido de compromisso, a responsabilidade, que é algo que podemos fazer de uma forma simples nos nossos lares, trabalhando com as nossas crianças e trabalhando com os cônjuges também. Então, o sentido de compromisso que tem que haver entre os cônjuges se reflete para cada um dos filhos. E que filhos formados dessa forma transformam a sociedade. Então, o que nós procuramos incentivar na CEMEF? Ações concretas que possam fazer com que as pessoas tenham mais senso de compromisso, assumam responsabilidades e honrem a palavra dada. Honrar a palavra dada é uma coisa fundamental para que a gente possa construir famílias. Isso não restringe a liberdade, pelo contrário, isso faz com que as pessoas sejam cada vez mais livres, cada vez confiem mais umas nas outras e faz com que as famílias sejam mais felizes. Eu poderia até chegar a uma conclusão depois de te escutar, eu vou perguntar aqui para o casal. Seria o antídoto para os problemas sociais que nós temos hoje, como a gente, volto aqui, violência, injustiças sociais, permissividade, individualismo, seria o antídoto famílias assim numerosas? Porque em famílias numerosas se aprende a compartilhar, se aprende a dividir, se aprende a expandir-se, mas vocês percebem isto? Ter uma família assim é uma ausência maior de individualismo? Com certeza, porque você vai ter que se exercitar na prática de dar a vida pelo outro, de deixar o seu egoísmo, né? Porque ser pai e mãe também é você deixar de ser egoísta. Então ajuda a gente a se salvar. Acredito que é por aí também. E você fala em termos de família numerosa. Eu não vejo que seja a solução a família ser numerosa. O que eu vejo, a solução para todos esses problemas que você falou, Ronaldo, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que a solução é termos famílias estruturadas. Estruturadas, como eu estava falando, né, Paulo? Paulo acabou de falar muito bem. Não é estruturada fisicamente com bens. Estruturada onde o casal esteja em comunhão, onde o casal se ame, que realmente é o que os filhos observam e que eles levam isso para a vida deles. Eu trabalhei uma época como subsecretário do Sistema Socioeducativo aqui no DF, né? Onde os menores infratores são internados. Na época tinha um CAJ que foi desativado. E eu pude experimentar ali que aqueles jovens que estavam ali, claro que muitos tinham a índole já voltada para cometer os delitos, mas a maioria daqueles que eu conversava, eles gostariam de talvez estar lá numa casa como a minha, como a do Paulo, como a sua, entendeu? Onde tivesse um pai que o acolhesse, uma mãe que o amasse. Teve casos lá que jovens que falavam para mim que eles não saíam do sistema quando eles estavam liberados para irem para suas cidades satélites, porque eles tinham medo de voltar a cometer tudo de novo. Então eles falavam que ali o guarda, né, o vigilante ali que tomava conta dele, o sócio-educador, ele via a figura de pai. A psicóloga ou a professora, ele via a figura de mãe. Entendeu? Eu acredito que famílias estruturadas seriam a solução para tudo isso que a gente tem visto aí, que tem destruído a humanidade. Eu arremato aqui, em parte desse mesmo artigo já mencionado de Dom Luciano Mendes de Almeida, em boa memória, que está no céu, é daquele 12 de fevereiro de 1994, que teve a campanha da fraternidade com aquele tema fraternidade e família, família como vai, aquela pergunta que até hoje a gente escuta o tempo todo. E ele dizia justamente isso que você, de uma outra forma, que você acaba de dizer, João, ele diz, o que fazer? Promover em seu próprio lar a compreensão, o respeito, o perdão, a fidelidade do casal, a dedicação entre pais e filhos, o carinho pelos idosos e pelos enfermos. É a resposta que ele dizia. Que respostas as famílias podem dar hoje aos problemas do mundo? Aí, promover em seu próprio lar, e foi elencando tudo isso aqui. Que bonito, hein, Paulo? Sem dúvida alguma, né? E a questão dos idosos está presente também. Então, é natural, com o passar do tempo, não só nós temos que dar atenção para as crianças que estão chegando, mas nós temos que dar atenção para os nossos pais, para os nossos avós, para aqueles que cuidaram de nós. Então, é uma questão de justiça.
não só de amor, mas uma questão de justiça, para que a gente possa acolher e acolher muito bem as pessoas mais velhas que são parte de nossa família. Obviamente, uma família estruturada consegue fazer isso de uma forma muito mais eficaz do que em relação a famílias que não estejam estruturadas. Então, mais uma vez, para a sociedade como um todo, o apoio direto para as pessoas idosas não é dado pela Previdência Social, é dado pelos familiares, pelos parentes mais próximos que podem cuidar das pessoas que precisam nesse momento de sua vida. Muito bem. Antes da gente sair para este segundo bloco do programa de hoje, quero ouvir de novo esses meninos cantando para a gente. O que vocês vão cantar agora, hein? Por favor. O que vai ser, Bruno? Uma oração pela família do Padre Zezinho. Ok, vamos lá. Que abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego.